cumprir o papel que já vinha sendo cumprido contra o Vila Nova, né? Guimarães, duas coisas. A primeira é que quando o Cruzeiro ganha, Minas Gerais fica feliz, o cruzeirense fica sorridente, o atleticano comemora, o americano também sorri muito. Minas Gerais fica sorridente, mas eu quero reivindicar meus pontos na Tramela. Sei. Porque eu falei que no primeiro jogo ficaria 3-0 e ficou 2-0. E agora eu falei que ficaria 2-0 e ficou 3-0. Você vai atribuir a sua dislexia. Eu só você trocou. inverti os papéis, mas no resultado final eu acertei os gols totais do Cruzeiro. Então, somado os 180 minutos jogados, eu acertei os 5 gols. Para de arrumar subterfúgios para ganhar Muito pontos bem, na Toledinho. Tramela. E o pai aqui ganhou ganho aumentado, porque eu fiz aquela combinação de 3 jogos, coloquei 10 e voltou uma graninha boa pro pai. Além de ter pontuado também na Liga do Milhão. Eu Lembrando- ganhei uma com o Palmeiras, 5, que agora eu coloco de 5 em 5 por causa da Liga do Milhão e voltou 35 também. E ele foi no óbvio também, foi no Cruzeiro também, tá bom? Palmeiras. Você apostou Foi no no Cruzeiro. Cruzeiro. Foi, só. Aqui, Como é que ó, você abra. ganhou? Vamos fazer aquela Como é que combinação você assim, ó. ganhou se o Cruzeiro ganhou e você ganhou também? Deixa eu te falar, Isso aí lá você na ganhou. KTO, Senão ele perdeu, porque se você foi no Santos, você Entregou perdeu. a paçoca. lá na KTO tem como eu abro aqui depois e mostro, já que a internet tá ruim, tem como você apostar em um jogo que vai fazer gol, tem como você fazer Tá. Então diversos. você apostou e em não- gol do Cruzeiro. Apostou em gol do Cruzeiro? Na Apostou hora da alguma coisa? Tramela- Tá na Apostou, cara, tô te falando. velho. Assume. Ó, quem torceu pro basquete do Cruzeiro aqui foi você, Toledo. Eu sou galo e sou galo. Só o Toledo. Eu sou galo e LeBron galo. James, Oscar Schmidt, Michael Jordan, Aqui. todo mundo tava olhando basquete do Cruzeiro. Ele não apela, não, mas você ganhou dinheiro com o Cruzeiro aí. Aqui, ó. Fala pra galera de casa aqui o que eu ganhei. O Palmeiras veio sem sofrer gols, total de Eu não gols tô mais um conseguindo ver, tá pra muito marcar pequeno. gols Estevam. Ó, daqui a Do pouco... Cruzeiro. Inclusive, nós vamos, na hora da Tramela, vamos tirar essa história limpo, mas vamos começar então, Hugão, já analisando essa partida, essa vitória tranquila, celeste aí. Ô, Bel, primeiro dizer que tem uma rivalidade particular dos times de Goiás com o Cruzeiro, né? Tem isso Pela não, parceria, tem. Pela parceria que o Cruzeiro sempre teve com o Goiás, de negociações, facilitar certas negociações. Então Era a gente hoje que o percebe que o Perrela Atlético... queria todo ano, né? Mas veio. Não, acabou que mas veio. era todo ano Perrela. Foi. E aí o que aconteceu? O Cruzeiro, sempre quando você vê uma entrevista do Vila Nova de Goiás, do Atlético Goianiense, ele sempre tem ali, sabe, mostra uma mágoa mesmo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ter fortalecido o Goiás algumas vezes. O Cruzeiro apertou muito o time do Vila Nova na frente, mas deu muito espaço também no setor defensivo. O Cássio precisou trabalhar demais. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Que partida do Gabriel Barbosa, viu? Pode não ter feito gol, mas é um cara que participa o tempo todo do campo ofensivo. É um cara que encontra os seus companheiros. É um cara extremamente disciplinado e, mais do que isso, respeita a hierarquia. Ontem o Toledinho estava até lembrando que o Tite também foi meio, né, sacaneou um pouco o Gabriel Barbosa e ainda assim ele respeitou a hierarquia do Tite. Aquele momento em que ele foi afastado do time, mesmo precisando de uma sequência, não pode nem falar que estava mal. E algumas vezes foi até escalado ali. Mas a gente percebe muita vontade, muito ímpeto do time cruzeirense. Aí, ó, a assistência que ele dá na chegada do Eduardo ali, o goleirão só pôde ficar olhando mesmo. Se o goleiro quisesse, ele podia até jogar a luva para tentar defender, porque realmente foi indefensável nessa situação aí. E o Jardim, mantendo o seu padrão de jogo, que é sempre ocupar o campo ofensivo, atacar o espaço vazio e ter sempre 2 jogadores brigando pela bola o tempo todo. Eu percebi o Vila Nova com muito mais, assim, digamos, vontade do que qualidade. Eles chegavam, tentavam tocar com muita força física, parava muito o Cruzeiro na base das faltas, teve muito jogador, alguns jogadores amarelados também, mas o Cruzeiro, assim, é gritante a disparidade de qualidade técnica também. O Cruzeiro aproveitou melhor as oportunidades, mesmo com o goleiro do Vila Nova, às vezes, precisando fazer algumas defesas. Isso é que é triste para nós, né? Porque olha só, o Vila Nova está bem na segunda divisão e não consegue fazer frente para o Cruzeiro. Então, quer dizer, a segunda divisão está num nível muito abaixo e o América ainda abaixo desse abaixo. Isso é muito triste pra gente. Ô, Bel, vamos lá. O Cruzeirense fala questão de ser Mineirão. Meu Deus do céu. Eita! Mineirão, você toca alguma coisa aí. Aí você pega o balanço, tá lá devendo 50 milhões pro Mineirão. Dizem que somos loucos, ninguém diz. Ah, nós somos La Bestia temida nas Américas. Fica na lanterna do grupo da Sul-Americana. Aí é Copa do Cruzeiro, só o Atlético Goianiense passa, o Cruzeiro vai pro pote 2. E agora, eles criaram na cabeça dele que Atlético Goianiense e Vila não gostam deles por causa de relação com Goiás. Ô, Gão, eu não sei se é narcisismo ou esquizofrenia. Vamos Vocês por criam um partes. cenário. Qual foi o primeiro questionamento? Vamos fazer o questionamento, mas por partes, para eu poder responder. Mineirão. Mineirão.
O Cruzeiro tem uma dívida que está bem equacionada e bem resolvida na recuperação judicial, que é a garantia da qual o Mineirão vai receber e todos os credores do Cruzeiro. Evidentemente que o Cruzeiro prioriza aqueles funcionários que são ali os funcionários normais, que não são bilionários ou milionários que precisam receber, certo? Já o Atlético está batendo na porta ali vários credores, cobrando inclusive e trazendo salário sempre. Próxima questão, Fael. Lá somos loucos. Somos loucos da cabeça. Meu amigo cruzeirense, quando cria essa música infestou Minas Gerais. Nós somos loucos, embalou o Cruzeiro rumo a um tricampeonato. Pelo amor de Deus, próxima questão. Bestia. La Bestia Negra, não é a gente que fala. Quem falou isso são os argentinos e os chilenos. Eles que falam isso. Próxima questão. Vocês não eliminam a Argentina na Libertadores desde 76. Você pega os recortes da história e nós que Pois é, enfrentamos os tá argentinos bom. fomos os que mais Falando venceram. em Não, tem mais uma recorte. questão. Qual que é a última questão? Falando em design, falando em recorte, que você anda falando que o... Do Cruzeiro? Falando em Cruzeiro, vamos para a ficha técnica da partida do Cruzeiro que enfrenta o Fortaleza, o Gão. Se puder colocar aqui também, Ian, para facilitar a leitura, nós já estamos senhorzinhos aqui. Isso, olha lá, ó. É o João Vitor Gomes de São Isso. Paulo. Ele apitou Cruzeiro e Criciúma, salvo engano, no ano em que o Criciúma foi rebaixado no Heriberto Russi, né? No estádio lá. Eu vi ele apitar algumas partidas e ele é um árbitro novo, dessa nova remessa de árbitros que está chegando aí, né? Mas ele costuma ser um pouco confuso na hora de apitar as faltas. Acho que ele inverte muita faltinha, para muito o jogo. E para o formato de jogo que o Jardim coloca hoje, o ideal é que deixe a bola rolar mais, que a bola possa correr mais em campo, né? Que o Cruzeiro é um time hoje de volume de jogo, né? Então isso pode ser, de repente, o que prejudica o Cruzeiro nesse ponto, mas que ele possa fazer uma boa arbitragem. Agora, Tá igual Atlético aqui. Ô, federação, escala um juiz aí que segura o jogo. Ô, escala um juiz aí que solta o jogo porque o Jardim tá querendo. Ah, me ajuda aí, velho. Na Você quer verdade, o juiz o ideal- ajudar no esquema tático Na do verdade, Jardim? o ideal é um árbitro que ele vai ser pontual nas faltas e que ele tenha coerência na hora de deixar o jogo correr, porque o ideal é a bola Não rolando segura mais. tanto, né? Exato. E ele segura demais o jogo. Tipo assim, às vezes por ele ser novo, acho que ele tem receio de soltar muito o jogo e perder um pouco o controle. No Brasil acontece muito isso. O Klaus tem deixado rolar o jogo mais, o Daronco tem deixado rolar mais, acho que ele tem que deixar o jogo rolar mais. Igual o Daronco e o Klaus, eu acho que é de preguiça. Eles ficam ali no meio de campo só deixando o negócio rolar. e o Gão. E quando o Cruzeiro ganha, Minas Gerais fica feliz, o cruzeirense fica sorridente, o americano solta foguete, o atleticano chega no seu serviço mais sorridente. Quando o Cruzeiro ganha, Minas Gerais fica mais feliz. Aí ele mostrando que fica sisudo, aí ele fingindo que fica Daqui a sisudo. pouco a gente vai mostrar mais detalhes dessa vitória celeste na Copa do Brasil, que confirmou essa classificação do Cruzeiro, já estava bem encaminhada. Mas antes vamos falar de Brasileirão, né? Porque aí já Bora. virá a chave, né, o Gão? Tem Fortaleza pela frente. Sai a Copa do Brasil e entra o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro continua na correria do calendário do futebol, mas com um foco em um só: as vitórias. Na partida contra o Vila Nova, Leonardo Jardim teve que fazer algumas alterações para manter o equilíbrio sem perder a qualidade. Mudámos 3 jogadores no último dia e a equipa continua competitiva e é isso que nós esperamos do elenco. E todas as oportunidades são para aproveitar. Após o bom resultado e com a classificação garantida, o adversário da vez será o Fortaleza. E para a partida, o Cruzeiro talvez continue com mudanças nos jogadores que vêm atuando pelo Campeonato Brasileiro. Considerados titulares, Wanderson e Fagner ainda serão reavaliados para o confronto em Fortaleza. Lucas Silva também pode retornar ao time principal. Com uma boa sequência de resultados positivos, o Cruzeiro quer manter o bom momento e, quem sabe, continuar buscando coisas maiores. Nós estamos satisfeitos que a equipa venha mostrando nestas diferentes competições uma atitude positiva. Esperamos sempre que exista evolução, quando nós trabalhamos existe evolução. Neste momento o Cruzeiro ainda tem um longo caminho, ainda não ganhou nada. Eu acredito que vamos progredir, os próprios jogadores cada vez mais conhecem as nossas ideias, as ideias da equipa técnica, a forma de trabalhar. E mantendo a sua coerência, ele consegue fazer o coletivo do Cruzeiro funcionar independente da peça que ele use.
porque nós vamos ter que esperar aí a reavaliação aí do Wanderson e também do Fagner para ver qual vai ser o time ideal que vai enfrentar o Fortaleza. Daqui a pouco eu falo a escalação para vocês. O Jardim ele não abre mão da sua proposta de jogo, mas o Vila Nova mostrou mais, digamos assim, ímpeto do que qualidade. Tentou na base da força, tentou na base da correria, enfrentar o Cruzeiro, que no início do jogo parecia até estar meio que disperso da partida ali, com o Cássio fazendo boas defesas, mas o Cruzeiro conseguiu controlar bem esse momento em que o Vila Nova de Goiás ficou um pouco mais afoito e tentando fazer gol a qualquer custo. E aí, meu amigo, é o resultado que vale, o time veio para cima mesmo, mas o Cruzeiro conseguiu controlar esses primeiros 20, 30 minutos do Goiás e aí sim começou a colocar a bola no chão, começou a controlar mais Goiás, a partida. Vila Nova. Vila Nova de Goiás, obrigado, Fael. Onde acontece essa oportunidade aí do Caio Jorge, onde o Cruzeiro mostra muito volume de jogo no setor ofensivo. Acho que falta um pouco de entrosamento para o Gabriel Barbosa e para o Caio Jorge também jogarem juntos. Talvez eles tenham sentido um pouco essa falta de entrosamento pelo fato de eles jogarem muito próximos, de maneira muito igual dentro da área. Né? Gosto de ver os dois atuando, né? No Cruzeiro mais no formato de um 4-4-2, mas não aproveitou tantas extremidades do campo como o Jardim gosta. Mas ainda assim a gente tem essa jogada do Gabriel Barbosa que vê o Eduardo chegando e aí eu dou valor demais pro Gabigol. Por quê? Porque é um cara muito de grupo, é um cara de coletivo, é um cara que respeita hierarquias e sabe entender os momentos. Jorge Jesus elogiava ele demais, o Tite com muita dificuldade, não da parte do Gabriel Barbosa, mas muito da parte mais dele mesmo, que não entendia muito como colocaria o Gabriel Barbosa no time jogando junto com o Pedro. Ainda assim, o Gabriel respeitou muito a hierarquia e ele faz isso também no Cruzeiro. E aí ele tá vendo as oportunidades acontecerem e tem sido um dos principais jogadores quando entra, quando atua, mostrando realmente que é um cara de grupo. E eu percebo que o time do Cruzeiro com muita vibração nesse momento. Aí o segundo gol do Eduardo, o Bolazinho tinha acabado de entrar aí, encontra o jogador, né, o meio-campista entrando ali e pisando dentro da área como o Jardim gosta. É o time do Cruzeiro mostrando esse jogo ofensivo e sempre atacando o espaço vazio do campo e mantendo dois homens brigando pela bola para essa bola sempre estar rebatida no pé daquele marcador que pode sair com ela um pouco mais dominada. Lucas Silva não teve nesse jogo, volta para o jogo com o Fortaleza com certeza, mas a gente percebe que o Cruzeiro manteve a sua estrutura de jogo, mesmo com algumas peças não estando presentes, como foi o caso do Fagner, como foi o caso do Wanderson, que foram poupados aqui. Aí o terceiro gol do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro tem aproveitado bastante essas chances assim, de escanteio. Me dava muita preguiça de ver, por exemplo, aquele escanteio curto batido. E agora eu vejo que o Cruzeiro valoriza muito essas bolas paradas. Classificado, missão cumprida e agora vamos para o Campeonato Brasileiro. Toledinho, o América só tem partida na terça-feira contra o Dragão, o Atlético Goianiense. Eduardo, para escalar o Cruzeiro. Ô, Bel, E com algumas condicionantes aí, né, Gão? Tá, vamos lá. Eu vou falar dessas condicionantes de uma vez. A gente tem o Fagner e o Wanderson que vão passar por uma reavaliação para ver se tem condições de jogo. Não indo os dois para o jogo, obviamente. Aqui vai o William, a gente coloca o Gabriel Barbosa aqui, mas o Gabriel Barbosa mais para jogar no setor ofensivo junto com o Caio Jorge, que eles possam encontrar esse entrosamento. Para o Eduardo e o Christian fazer mais essa dupla aqui no meio-campo de criação, junto com o Lucas Silva e o Romero atuando na desconstrução, o Lucas Silva mais nessa transição aqui, o Kaique na lateral esquerda, Vidalba, Fabrício Bruno e Cássio, esse é o time que enfrenta o Fortaleza no final de semana para buscar 3 pontos fora de casa. Maravilha, pode voltando, Gão. Para a gente ir fechando o programa aqui, só registrar, Rafael, mais um momento ali da arena, que é a biometria, que vai ser